1 Pedro, vamos voltar para a nossa série de mensagens em 1 Pedro. Hoje nós vamos ver o capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Nós vamos ver os versículos de 4 a 10. 1 Pedro, capítulo 2, versos de 4 a 10. Eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta. Nós não vamos ver todos os versículos agora, de uma vez. Nós vamos ler apenas o verso 4, tá? E o restante nós vamos lendo à medida da exposição. Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 4, diz assim a palavra de Deus: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Até aqui vamos orar nesse momento. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Que nós possamos estar hoje à noite aqui sensíveis ao teu Espírito. Que o Senhor possa remover toda distração da nossa mente, do nosso coração. Possa nos conduzir realmente a absorver aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio da tua palavra. Abre os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração para recebê-la, para responder a ela, conforme a tua vontade, conforme aquilo que te agrada. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, eu quero falar hoje com vocês sobre a verdadeira igreja de Deus. A verdadeira igreja de Deus. Igrejas, elas podem ser entendidas de maneiras diferentes, como, por exemplo, de um lado, igrejas verdadeiras, e de outro lado, igrejas falsas. Mas dentro do grupo das igrejas verdadeiras, nós ainda temos uma outra categoria. Alguns teólogos chamam de igrejas mais puras e igrejas menos puras. O que isso significa? Igrejas verdadeiras não são necessariamente igrejas perfeitas, tá? Igrejas verdadeiras, elas são compostas de pecadores, como eu e você. Alguém já brincou, né? Se você conhecer uma igreja perfeita, vá lá não, que você vai estragar. Porque você não é perfeito. Mas as igrejas verdadeiras, mais puras, são aquelas que tentam se conformar ao que a palavra de Deus ensina. Estarem mais próximas do que a Bíblia ensina. E dessa forma serem transformados à imagem de Jesus. Cada vez mais parecidos com Jesus. Do outro lado, aquelas igrejas que nós diríamos menos puras, são aquelas igrejas que ainda são igrejas verdadeiras, porque o que faz de uma igreja uma falsa igreja? É quando essa igreja ela começa a negar pontos fundamentais da fé. Às vezes ela não vai subir no púlpito e dizer, por exemplo, Jesus não é Deus, mas ela começa a tirar esses elementos da fé do centro. Elas começam a negligenciar, a ocultar, de modo que você vai para lá. E se você pergunta, por exemplo, para o líder, se ele acredita em A ou B, muitas vezes ele até vai dizer assim, não, acredito aqui. Mas isso não aparece mais na pregação, isso não aparece mais na vida da igreja, isso não transforma mais a vida da igreja. Então, essas igrejas são as falsas igrejas, tá? Mas as igrejas verdadeiras, às vezes elas podem estar num nível de vida espiritual muito baixo, digamos assim, muito afastado do que as Escrituras ensinam, no próprio modelo daquela igreja viver, conduzir os seus relacionamentos, conduzir o ensino e por aí vai. Então essas igrejas, elas às vezes ainda são igrejas verdadeiras, mas às vezes elas estão afastadas, tanto do que Jesus espera delas, enquanto vida cristã, quanto do próprio ensino da igreja, da forma como a igreja funciona, digamos assim, tá?
A gente pode até pensar, por exemplo, numa igreja como Corinto, né? A gente lê sobre a carta de Paulo lá a Corinto, a gente vê que era uma igreja com muitos problemas. Divisão, igreja toda dividida ali, em partidos até. A gente vê casos grotescos de pecados na igreja e ninguém lidava com aquilo. Ninguém estava lá nem pronto para resolver. Um orgulho muito grande, uma busca por aparecer. Então, uma igreja que ela estava doente, uma igreja que estava distante do padrão que o Senhor estabelece. Mas o nosso texto aqui, ele vai nos apresentar algumas marcas de igrejas verdadeiras, que desejam crescer espiritualmente, que desejam se tornar igrejas cada vez mais puras, mais próximas do que a palavra de Deus espera, mais conformadas a Cristo Jesus. Muitos já se têm falado sobre marcas de igrejas saudáveis. Talvez até essa expressão saudável seja melhor do que pura, né? Igrejas mais saudáveis. Ou um autor que eu gosto muito, o pastor Mark Dever, escreveu um livro chamado 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Tive a oportunidade de estudar com ele um pouco sobre isso, né? Sobre essas marcas, e ver na prática como é que isso funcionava lá na igreja dele. Bom, aqui eu não vou trazer as 9 marcas lá do Mark Dever, eu vou ver algumas marcas que aparecem aqui no texto de 1 Pedro capítulo 2, tá? A partir do verso 4. E a primeira marca, nós vamos ver aqui pelo menos 5 marcas, e a primeira delas é que uma igreja de Jesus, uma igreja verdadeira igreja de Deus, o fundamento dela é Jesus. Jesus é o fundamento. Olha o que diz o verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. É muito interessante que o texto, ele começa se referindo a Jesus como uma pedra viva, né? À medida que se aproximam dele, a pedra viva. Ele é essa pedra viva. E a ideia da pedra aqui, essa palavra, ela vai ser repetida ao longo do nosso texto aqui várias vezes. Essa figura da pedra sendo utilizada dentro de uma construção. Depois vai ser chamado de pedra de esquina, pedra angular. A gente ainda vai ver essas questões aqui. Mas o ponto aqui é que essa pedra, ela seria a base, ela seria o sustento do edifício, da construção. A base, o sustento, o centro e o que direcionava toda a igreja. Era essa pedra aqui. As construções antigas, elas eram um pouco diferentes das construções de hoje. Nós estamos lá trabalhando no terreno, né? Aí tem os tijolinhos lá, tudo certinho, com as medidas certinho lá. Como é, Julião? 19 por 14 por 14, um negócio assim, né? E tá lá tudo certinho, os tijolinhos, né? Mas no mundo antigo não era assim. No mundo antigo você ia pegar pedras, e as pedras nem sempre vêm certinhas ali. E muitas vezes era necessário você botar aquela primeira pedra ali, a partir dela você ia encaixando as outras pedras. Então era muito importante a escolha dessa pedra. Seria a base, o sustento e o direcionamento para o restante da obra. Essa é a figura que é apresentada aqui de Jesus. Ele é essa pedra, esse fundamento da igreja, que dá esse direcionamento para a igreja. Agora, ele é pedra viva. O que isso significa? Vou deixar vocês na curiosidade por um pouquinho. Daqui a pouco a gente vê aqui o que significa, tá? Mas nota, a figura aqui é de uma construção de um edifício. E os construtores, olha o que o texto diz sobre eles. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Os construtores, aqui seriam esses homens, eles vão ser referidos mais à frente, novamente. O que eles fazem com essa pedra? Com Jesus, que deveria ser usada como o fundamento, o alicerce da igreja. O que eles fazem? Eles estão ali procurando pedras, procurando quais as melhores, escolhendo as pedras, e qual dentre elas seria a melhor de todas para colocar ali, nesse fundamento. E o que eles fazem? Eles olham para Jesus, essa pedra aqui, e eles rejeitam Jesus. Eles avaliam essa pedra
emitem um julgamento sobre elas. Eles olham e dizem assim: essa daqui não serve. Que coisa interessante. Por quê? Talvez porque essa pedra, porque Jesus, na visão deles, na opinião deles, na avaliação deles, ele não se encaixava no projeto que eles tinham. Não era do jeito que eles queriam. Eles julgam que as outras, alguma delas será melhor do que Jesus. Eles tinham outras opções, essas opções parecem para eles melhores. Para os planos deles, para os projetos deles, são melhores do que Jesus. Eles não creem que Jesus realmente é aquela pedra que tem que ser o fundamento. É muito interessante que aqui Pedro está citando o Salmo 118. O que diz o Salmo 118? Deixa eu dar uma olhadinha com vocês aqui, tá? Os versos 10 a 14. Salmo 118, versos 10 a 14. Antes da gente ver aqui os versos 10 a 14, deixa eu só dar uma ideia para vocês aqui do contexto, tá certo? O salmista vinha falando sobre uma perseguição que acontecia contra ele, e ele se via cercado, pronto para ser destruído pelos seus inimigos. Ele foi rejeitado, e ele estava sendo perseguido. E aí ele chega no verso 10 a 14, e ele vai dizer: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força, e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Aí olha agora no verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Salmista, rejeitado, cercado, pronto para ser destruído, confia no Senhor, e do Senhor ele recebe a vitória. A ideia, ele é como essa pedra rejeitada, perseguida, pronta para ser destruída, para ser lançada fora. Mas o Senhor vem em seu socorro e usa essa pedra, e garante vitória a essa pedra. Olha como é que Pedro, lá no livro de Atos, usou esse texto. Ele está usando aqui em 1 Pedro, e ele já tinha usado no seu sermão, lá no livro de Atos, capítulo 4, versos 10 e 11. Dá uma olhadinha comigo lá. Atos 4, versos 10 e 11. Olha o que ele diz. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Agora, Pedro olha para Jesus, e ele entende que essa perseguição contra Jesus, que vai culminar no assassinato de Jesus, é exatamente essa rejeição da pedra, assim como o salmista. E Deus vem e ressuscita a Jesus, e o coloca no exato lugar
de domínio, de vitória, de poder que ele tem. A pedra escolhida por Deus é colocada no lugar em que ela deve estar. Quem são esses homens que rejeitaram essa pedra? Dá uma olhada ainda em Atos 4, versos 26 a 28, olha o que ele diz. Os reis da terra se levantaram, e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Quem eram esses homens? Vamos voltar lá para 1 Pedro. A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Quem eram esses homens? Todos aqueles que se levantaram contra Jesus, que rejeitaram Jesus, que não creram em Jesus. Ele fala os poderosos, ele fala Pôncio Pilatos, ele fala aqui de gentios, de gente que não tinha nada a ver com a fé de Israel, mas ele fala dos próprios judeus, também incrédulos, que não receberam Jesus. Estes são os homens que rejeitaram a pedra. Jesus para eles não servia, porque Jesus não se encaixava nos seus projetos pessoais. Os judeus esperavam o Messias que viria com poder para subjugar o mundo e colocar agora Israel no topo, que viria validar tudo aquilo, todo aquele sistema existente. E Jesus veio confrontando tudo. E Jesus veio como Messias em humilhação. Ele veio na sua fase de rejeição, como servo sofredor. Isso não se encaixava nos planos. Também não se encaixava nos planos dos romanos. Ele era o rei. Mas o rei é César. Jesus não servia aos interesses de ninguém. Jesus não podia ser comprado, cooptado para o time de ninguém. Uma vez, perguntaram para um ateu, pensador ateu famoso, numa entrevista, disseram assim: olha, você não acha que se Jesus viesse hoje, ele ia criticar, ele ia bater os religiosos e tal, ele ia incomodar os religiosos? Aquele homem olhou para aquela mulher e disse assim: se ele viesse hoje, ele ia incomodar a todo mundo. Ele ia incomodar você. Ele ia incomodar a mim. Porque ele não se encaixava nos interesses. Ele não podia ser moldado à minha vontade, aos meus desejos. Eu é que tenho que me submeter a ele, não ele a mim. Jesus, ele denunciava o pecado, seja de quem fosse, seja de qual classe fosse, qual etnia, nacionalidade. Jesus, ele vinha para dar paz, mas não sem mudança. Ele exigia transformação. Todo aquele que chegava a Jesus tinha que deixar alguma coisa para trás, tinha que mudar de alguma maneira, não podia continuar o mesmo. Por isso Jesus era essa pedra rejeitada. Agora, essa avaliação dos homens que olharam para Jesus e rejeitaram ele, a ponto de matarem Jesus, era completamente o oposto da avaliação de Deus. Para Deus ele era a pedra escolhida, preciosa, a pedra certa, a pedra exata para estar no fundamento, não havia outra. Ele era a escolhida, de valor. Agora vamos voltar. Por que ele é chamado de a pedra viva aqui? Interessante, porque essa palavra viva, ela vem para qualificar a pedra.
característica dessa pedra é que ela é viva, ela tem vida. Por que ele é chamado assim? Primeiro, nós já vimos aqui, porque ele não ficou na morte. Se a rejeição da pedra, ela foi a própria execução de Jesus, a crucificação de Jesus, Deus o apontou como a pedra eleita, escolhida, e o tirou da morte e o deu vitória. Porque ele não está na morte, ele é essa pedra viva. Mas mais do que isso, uma segunda razão que ele vai enfatizar no texto daqui a pouco, é porque o edifício que está sendo construído, nós vamos ver aqui, ele é diferente de tudo mais. De todos os outros tipos de edifício que a gente possa pensar, esse edifício não é um edifício feito de pedras frias, pedras sem vida. Ele é um edifício dinâmico, ele tem movimento. Esse edifício aqui, ele não é um prédio parado em um determinado lugar geográfico do mundo. Ele não é como o templo de Jerusalém, por exemplo. Nos dias de Herodes estava sendo ali refeito, né? Uma reforma no templo, uma expansão do templo, de modo que os discípulos passaram por lá, olharam e disseram assim: que pedras, que construção, porque era algo grandioso. Estava lá parado. Os judeus diziam: qual o lugar certo de adoração? No templo. Lembra da mulher samaritana? Discutindo. Os meus antepassados aqui, os samaritanos, dizem que não, é aqui no monte. Dizia, mas os judeus dizem que é lá no templo. Esse templo que está sendo construído aqui é diferente. Ele não está em um lugar. Ele é móvel. Ele é vivo. Ele é dinâmico. Ele opera coisas. Ele realiza coisas. Porque ele tem na sua fundação essa pedra viva, que é Jesus. Nós vamos entender mais. Voltando aqui para 1 Pedro 2, a gente lê o verso 4, vamos pular para o verso 6. Deixa o verso 5 aí de molho. Olha o que diz o verso 6. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele vai citar aqui as Escrituras. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Lá em Isaías capítulo 28, verso 16. Não precisa abrir, tá? Ele está citando aqui, depois você pode conferir. E o que ele está dizendo aqui? Isaías, ele trazia, nesse momento, na sua carta, uma palavra de julgamento, uma palavra de juízo contra Efraim. Por quê? Por causa da desobediência, por causa da descrença de Efraim. E a ideia lá que Isaías vinha trabalhando era a seguinte: quem colocar a sua confiança em alianças estrangeiras, alguns em Israel estavam pensando o quê? A Babilônia vai atacar, mas a gente vai fazer uma aliança com o Egito, e os egípcios é que vão nos salvar. Quem colocasse a sua confiança numa aliança estrangeira, pereceria vergonhosamente. Agora, quem colocasse sua confiança no Senhor, triunfaria. A fé não desapontaria. É muito interessante, né, que ele vai dizer, no finalzinho do verso 6, jamais, e aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Então é nesse contexto que Isaías vai falar isso. Eis que eu ponho uma pedra em Sião, uma pedra angular, aquela pedra de esquina ali, na quina da construção, que vai dar base e direcionamento para a construção. Escolhida e preciosa, nós já vimos isso, né? Escolhida por Deus, preciosa, no verso 4. Aquele que nela confia, jamais será envergonhado. É muito interessante também que nos escritos judaicos, alguns escritos rabínicos, uns chamam de Targums, por exemplo, Targum de Isaías. O que é isso?
eram escritos que tentavam fazer uma espécie de paráfrase ou interpretação das Escrituras. Alguns, quando vão citar isso daqui, sabe o que eles vão dizer? Que é essa pedra, no lugar de eles dizerem pedra, eles colocam a palavra rei. Eles interpretam essa pedra como um rei prometido por Deus, o rei messiânico, o ungido do Senhor que viria para trazer juízo contra os inimigos de Deus e livramento para o povo de Deus. Pedro vai usar essa ideia. Ele vai usar esse texto para dizer o quê? Onde é que deve estar a esperança da igreja? Onde é que deve estar a nossa esperança? Onde a igreja tem colocado sua esperança? Muitas vezes a esperança da igreja está num líder carismático, um pastor legal, bacana, cheio de talentos. E então aquele pastor é o salvador da igreja. É ele que vai fazer com que a obra avance, a obra prospera, e toda confiança, esperança está sobre um homem. E nós não temos visto isso. Ministérios focados em um indivíduo, e quando esse indivíduo passa, porque todos nós passamos, a obra se esvai. A esperança. A igreja fica, e agora para onde iremos nós? Quantos têm colocado sua esperança, às vezes no tamanho? Não, olha o tamanho desse prédio, dessa construção, essa obra aqui, ela vai permanecer, porque olha o tamanho de tudo isso. Olha a estrutura, olha a riqueza, olha a relevância, todos falam de nós. Irmãos, quantos prédios enormes na Europa, catedrais absolutamente vazias, catedrais que estão sendo vendidas e transformadas, às vezes até em boates. Onde está, onde deve estar a esperança da igreja? Temos visto mais recentemente a igreja colocando sua esperança em alianças políticas. Porque se nós nos unirmos e apoiarmos e fizermos uma aliança com partido tal, com político tal, então nós avançaremos, nós sobreviveremos. Onde deve estar a esperança da igreja? Isaías tinha dito: Deus colocou uma pedra em Sião, uma rocha. Aqueles que buscarem confiar em outras coisas serão envergonhados, serão destruídos. Aqueles que colocarem sua confiança, sua fé no Senhor, esses triunfarão, não serão envergonhados. Sua fé não será envergonhada. A esperança da igreja deve estar somente em Cristo Jesus. A nossa esperança não está nos mecanismos desse mundo. Nós trabalhamos como sal da terra. A gente tenta diminuir os efeitos danosos, destrutivos, deletérios do pecado, que vão corroendo toda a sociedade. Mas nós não vamos transformar, nós estamos adiando a deterioração, impedindo que essa terra se torne podre de uma vez por todas. É claro, muitas vezes em alguns cenários a gente vai conseguir fazer uma transformação aqui, uma transformação ali, mas a nossa esperança está em Cristo. Quando Ele vier, Ele vai mudar tudo, Ele vai resolver tudo, só Ele tem o poder para fazer isso. E até lá a gente vai salgando, a gente vai iluminando, mostrando como uma barreira, avançando aqui, avançando ali,
retendo aqui. Onde é que você tem colocado sua esperança? É fácil a gente olhar para a igreja de maneira genérica. A igreja isso, a igreja brasileira aquilo. Você, como cristão, participante, membro da igreja, do corpo de Cristo, onde é que está a tua esperança? Eu tenho visto tantos cristãos colocando na sua segurança. Deixa eu beber uma água. A sua segurança, a sua esperança na sua carreira. Se eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer isso, eu estou investindo nisso, e aí é isso que vai me dar a estabilidade que eu preciso lá no futuro. Colocando a sua segurança, às vezes na sua juventude, não, ainda estou muito jovem, ainda vai chegar o tempo, isso não vai acontecer comigo. Colocando a sua segurança nos bens materiais. Não, enquanto eu tiver dinheiro, a minha conta estiver assim, eu estiver ganhando esse salário, então eu estou tranquilo, tudo me vai bem. Onde é que está a sua segurança? Não pode estar nessas coisas, porque todas essas coisas passam e podem ser arrancadas de você no estalar de dedos. O Brasil não ficou chocado ontem? Uma jovem, 20 e poucos anos, famosa, rica, e nada disso impediu uma tragédia. Nossa vida é como um sopro, é como vapor, e a nossa esperança tem que estar em algo maior, algo além dessas coisas. Os leitores de Pedro aqui era uma minoria ali na Ásia Menor, que estava começando a provar a perseguição, e Pedro está lembrando para eles: não coloquem a esperança de vocês na capacidade de fazer acordos na sociedade, de ganhar dinheiro e assim conquistar. Vocês são a minoria, rejeitados, perseguidos, mas uma minoria com Cristo é vitoriosa no final. Coloquem a esperança de vocês em Cristo Jesus, essa pedra posta em Sião, vocês não serão envergonhados. Dá uma olhadinha comigo no verso 4 novamente. Olha como é que ele começa. Na minha tradução está: à medida que se aproximem dele. Literalmente, fosse traduzir assim ao pé da letra o que está lá no grego, seria assim: em direção a ele chegando. Em direção a Jesus chegando. E o que acontece quando aqueles se aproximam? Que eles estão chegando em direção a Jesus? Olha o verso 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Qual é a ideia aqui? Aqueles que se aproximam de Jesus e entram num relacionamento verdadeiro com Ele, esses mesmos, não num relacionamento superficial. O verso 6 vai ser bem claro para nós. A minha tradução diz assim, no verso 6, finalzinho: e aquele que nela confia. A palavrinha aí traduzida como confia, literalmente a palavra crê. Aquele que nele crê. Palavra para fé. Essa daqui é um relacionamento genuíno, de fé, plena confiança. Esses que se aproximam de Jesus com essa fé, com essa confiança, eles também vão se tornando pedras vivas, que vão sendo incluídas, acrescentadas nessa construção do templo de Deus, sob essa pedra fundamental, Jesus. O que a gente aprende aqui? Estamos vendo que uma construção está sendo realizada.
Um prédio está sendo construído aqui, um prédio diferente, prédio feito de pedras vivas. Isso já começa a nos ensinar a segunda característica da igreja. A igreja verdadeira de Deus. Eu gastei mais tempo na primeira característica, as próximas aqui vão ser mais rápidas, tá? Mas a segunda é a verdadeira igreja de Deus. Ela é uma igreja formada de crentes. Ela é formada desses que se aproximam de Jesus com essa fé. É muito interessante que muitos tenham identificado que a palavra traduzida aqui por aproximar-se, ela é muitas vezes utilizada num contexto de adoração. Aproximar-se, por exemplo, do culto, do templo para adorar a Deus. E nota que todas as figuras, a imagem que ela é tirada realmente desse ambiente de culto lá do Antigo Testamento e aplicada agora à vida da igreja, nós vamos ver como isso funciona. Mas como eu disse para vocês, a verdadeira igreja é composta de crentes. Não é qualquer um que é parte da verdadeira igreja de Deus. O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas 14, já preguei nesse texto aqui na igreja, ele vai repetir por 3 vezes, ele olha para a multidão e ele diz por 3 vezes, olha, se você é isso, aquilo, outro, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. 3 vezes. Alertando que no meio daquela multidão haviam pessoas, alguns, que provavelmente não eram, não seriam, não se tornariam discípulos de Jesus. Estavam andando perto de Jesus, estavam seguindo Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, mas não eram discípulos e não seriam discípulos. O que é a igreja? Primeiro, igreja significa assembleia, uma reunião. Eu já tenho dito isso várias vezes. Algumas pessoas às vezes eu traduzi igreja, né? Chamados para fora, olha que ideia legal, ênfase nas missões e tal. Mas é uma falácia. Quando você vai tentar pegar a palavra e ver a etimologia e quebrar aquela palavra em partes. Não, a gente tem que ver como é que a palavra é usada dentro dos contextos. E sempre a palavra igreja é usada como uma reunião, uma assembleia. É assim que ela é usada. Até quando ela é utilizada em um contexto não religioso, lá em Atos. Vai falar de uma reunião das pessoas da cidade de Atos. Reunião. E aí a palavra lá é a mesma. Eclesia. Igreja. Então a igreja é uma reunião de quem? De crentes. Aqueles que têm fé, nós já vimos aqui. Que estão unidos com Jesus. E não só com Jesus. Lembra? Jesus é a pedra principal que sustenta o edifício. E nós, quando nos aproximamos dele, somos transformados em pedras também vivas. E vamos sendo acrescentados no edifício, junto com Jesus, mas junto também uns com os outros. Junto com as outras pedras. O edifício não é construído só de uma pedra, ou de 2, mas de várias. Então a igreja é essa união. Judeu, gentil, não é uma coisa de uma nacionalidade, de uma etnia, de uma raça, de uma cor, de uma classe social. É uma união de pessoas diferentes, de lugares diferentes, mas que tem uma coisa em comum: Cristo, a fé em Cristo. Essa igreja é essa assembleia dos que creem, que estão unidos com Jesus e uns com os outros. Isso significa que ter o nome na membresia da igreja não vai te salvar. É importante, porque nós sabemos com quem nós estamos comprometidos. Eu, como pedra viva desse edifício, estou comprometido com essas outras pedras e com Jesus. Mas entenda, ter o nome na membresia apenas não significa que você é uma dessas pedras que está dentro do edifício. Porque a marca aqui dessa igreja verdadeira é fé genuína em Jesus. Fé em Jesus. Você pode nos enganar às vezes.
Você pode vir, fazer parte da classe de membresia, passar por todas as etapas, dar seu testemunho, e aí tem lá o seu nome. Está lá anotado na lista do hall de membresia da igreja. Mas Jesus sabe o que nós não sabemos. Ele sabe se o teu nome está arrolado no livro da vida. Se você é uma dessas pedras vivas que tem fé genuína nele. E, portanto, está acrescentada no edifício. Se você se achegou com fé a ele. Ele sabe. Isso significa o quê? Se a igreja ela é formada por crentes, então não tem descrentes na igreja? Na de Jesus, não. Como eu falei, Jesus sabe quem é a igreja dele. Conhece cada uma das pedras. E só tem lá aqueles que têm fé nele. Nós aqui, às vezes, por um momento, podemos receber alguém que não tem essa fé genuína. Como eu disse, podemos ser enganados. Porém, o que a gente faz quando a gente descobre que há entre nós alguém que realmente não tem fé, não foi transformado por Jesus? Por que Jesus nos deixou o mecanismo da disciplina eclesiástica? Porque a igreja dele, ele não está interessado só em números, em quantidade de pessoas. Ele está interessado naqueles que têm fé nele, em vidas transformadas. E portanto, na hora que a igreja de Jesus, ela observa, opa, tem um corpo estranho aqui. Relaciona os mecanismos da disciplina eclesiástica. Para que se aquela pessoa, a gente está em dúvida se ela é crente mesmo ou não, se ela tem fé mesmo ou não, porque ela está vivendo uma vida completamente contrária aos princípios do Senhor, se ela for um crente de verdade, uma pedra viva, ela seja lapidada ali. Ela se arrependa, ela mude, se volte de novo para o Senhor. E se ela não for, se sua fé for uma fé falsa, se for um momento apenas, se ninguém sabe por quais razões ela decidiu por um tempo caminhar, então ela revele quem de fato ela é. E ela não permaneça no corpo, porque a igreja ela é composta por crentes, por aqueles que têm fé em Jesus. O problema é que muitas pessoas estão interessadas apenas em números, como eu já disse. E elas não estão participando de um edifício vivo, com pedras vivas. Elas estão tentando construir os seus próprios edifícios do seu jeito. E elas vão colocando toda sorte material, toda sorte de pedras. É estranho que uma hora ou outra aquilo venha a desmoronar. É estranho que nós ouçamos falar de tantos escândalos e aberrações acontecendo em lugares que deveriam ser igrejas do Senhor. Não há critério, tudo é jogado lá dentro. E aquelas pessoas que estão lá dentro vão influenciar na vida daquela comunidade, nas decisões, no modo como ela revela a igreja para o mundo. E se não são pedras vivas, se não são crentes genuínos, o que elas vão mostrar mais cedo ou mais tarde é um péssimo testemunho de Jesus para esse mundo. Terceira marca da igreja aqui, uma igreja verdadeira, ela é uma casa espiritual. Casa espiritual. Olha o verso 5 de novo. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. O que significa essa ideia de casa espiritual? Primeiro, a igreja não é um prédio físico, feito de pedras frias, como a gente já falou. Como era, por exemplo, lá o templo de Jerusalém no Antigo Testamento. As paredes da igreja, elas são construídas com pessoas, que são essas pedras vivas. Os crentes. Esse é um prédio vivo, um prédio dinâmico, um prédio que faz coisas, realiza coisas, opera transformações. No Antigo Testamento, o templo muitas vezes era chamado de a casa de Deus. Era o local que marcava a
presença de Deus no meio daquele povo, compromisso de Deus com aquele povo. Mas aquilo era só uma figura, um tipo do que seria a igreja. A igreja seria uma casa espiritual. Ao mesmo tempo que era dito que o templo era a casa de Deus no Antigo Testamento, nós encontramos passagem que diz: Deus não habita em templos feitos por mãos. Porque aquilo era um tipo, uma figura do que seria a igreja. Deus, desde o início, Ele deixa muito clara a sua intenção de vir habitar, de vir morar no meio do seu povo. E quando a gente chega no Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo sendo enviado para habitar no povo. Não é num lugar específico, mas Ele vir habitar no povo de Deus, formando assim um templo, uma casa espiritual. A ideia de casa espiritual é porque essa casa ela é habitada pelo Espírito, ela é governada pelo Espírito, ela é influenciada, guiada, direcionada pelo Espírito. Em outras palavras, onde o povo de Deus está reunido, independente se é numa grande catedral ou se é debaixo de árvores, como estamos aqui, ali nós temos o templo de Deus, a igreja de Deus. Porque a igreja é a reunião do seu povo. Um povo que é habitado pelo Espírito, guiado pelo Espírito, governado, direcionado pelo Espírito. É uma casa espiritual. Isso significa que não existem ambientes sagrados. Então, às vezes a gente tem essa mentalidade meio católica, meio romana, né? Meio, às vezes, até judaica, com seus locais sagrados. Tenho que orar, se sou judeu, tenho que orar virado na direção de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Nós não temos lugares sagrados. Jesus já tinha dito para aquela mulher samaritana. A disputa é o quê? Alguns estão dizendo que a adoração vai ser feita no templo, e os antepassados de vocês estão dizendo que vai ser aqui no monte. Eu vou dizer uma coisa para você: vai chegar um tempo em que não vai ser nem no templo nem no monte. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Ele estava construindo essa casa espiritual, formada por homens e mulheres que amam o Senhor, que creem nele e que têm o Espírito habitando neles. Isso significa o quê? Que nós somos então contra a existência de prédios de construção? Claro que não. Estamos construindo agora, né? Um prédio. Por quê? Porque nós entendemos que prédios são instrumentos úteis para receber a verdadeira igreja do Senhor. Estamos aqui, e que bênção que temos esse local para nos reunirmos e adorarmos o Senhor. Mas daqui a um tempo começa a chegar, né? A chuva, né? Os pinhos começam a cair. E nós precisamos ter um lugar onde a gente possa estar juntos ali, adorando com tranquilidade ao nosso Deus. E é por isso que construímos. Não porque achamos que lá vai ser um lugar ungido, sagrado, quando a pessoa bota o pé, ela já se arrupia toda, recebe uma bênção só por entrar, né? Não. Mas porque percebemos que será um lugar útil para que nós, como igreja, continuemos nos reunindo e continuemos fazendo a obra do Senhor, convidando outras pessoas para estarem ali, no local agradável, confortável, para ouvirem a palavra de Deus e, quem sabe, assim serem transformadas em pedras vivas, se aproximarem do Senhor com fé. É por isso que eu penso muitas vezes, e até compartilhei já com alguns irmãos, que o prédio que a gente está construindo, na verdade, é o primeiro, né? Por quê? Porque a igreja composta é um templo espiritual, é um corpo vivo, que se move, que cresce, que se expande, e nós nos submetemos à vontade e soberania do Senhor. Aquilo que Ele quiser fazer, nós vamos só arregaçar as mangas, né? E, Senhor, eis-nos aqui como instrumentos. Mas é o Senhor que vai fazer. Agora, a quarta marca dessa igreja verdadeira do Senhor é que ela é chamada aqui também de um sacerdócio santo.
Olha aí comigo, ainda no verso 5. É o objetivo. Ele diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Esse é o objetivo. O Senhor está criando essa comunidade, para usar essa comunidade como sacerdócio santo, sacerdotes santos, separados para Ele. A ideia é que não há mais um sacerdote que entre num templo físico para fazer ali sacrifícios físicos como mediador entre Deus e os homens. O povo de Deus é aqui ao mesmo tempo o templo e ao mesmo tempo o sacerdote, que faz o sacrifício e que opera e que tem pleno acesso ao Senhor. Nós lemos sobre a crucificação do Senhor, que a partir dali o véu foi rasgado, aquele lugar que fazia separação entre o santo dos santos, o lugar mais santo, a presença de Deus e o restante do povo, foi rasgado, de modo que agora temos livre acesso. Acho que nós vamos cantar hoje, daqui a pouco. E o autor de Hebreus diz assim, entrem com confiança agora na presença do Senhor. Irmãos, por que isso? Como é que era antes? O sacerdote entrava uma vez por ano, sumo sacerdote, só ele ia entrar lá no Santo dos Santos para oferecer ali um sacrifício como representante do povo todo. Ele era o mediador que fazia a ponte entre Deus e os homens. Ele entrava lá com os guizos, assim, com os sininhos, tá? Uma corda amarrada na cintura. Sabia disso? Por quê? Porque enquanto o povo estivesse ouvindo o sininho, estava tudo bem. De repente, o homem parasse de se mexer, os sininhos parassem de tocar, aconteceu alguma coisa com o sacerdote. Precisava puxar a corda para tirar ele lá de dentro, porque ninguém podia entrar lá para pegar ele. Agora, todos nós, não uma vez por ano, mas o tempo todo, temos livre acesso a Deus, a presença de Deus. Em outras palavras, todos nós fomos transformados em sacerdotes. Lutero, nós falamos sobre a reforma protestante há pouco tempo, né? Uma das marcas ali que Lutero defendeu na reforma foi a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente agora é um sacerdote. Ele tem livre acesso a Deus. Ele não precisa de ninguém que se coloque entre ele e Deus. Ele pode ir direto a Deus. Agora, é dito também no verso 5 que esse sacerdócio santo, ele oferece sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. O que são esses sacrifícios espirituais? Nota, sacrifícios espirituais estão paralelos aos sacrifícios aceitáveis a Deus. Isso está oposto ao quê? Aos velhos sacrifícios, que podiam ser realizados, mas que podiam não ser aceitos por Deus. O Senhor muitas vezes, lá no livro de Malaquias, né, diz assim, gente, para com esse negócio aí. Eu não aceito o sacrifício de vocês. Por quê? Porque está tudo errado. Não é fruto de um coração. Ele fala, tem ninguém aí para fechar as portas e apagar, né, o fogo do templo, não. Davi, lá no Salmo 51, vai dizer o quê? Eu sei, Senhor, que o Senhor não se agrada de sacrifícios de animais. Ao contrário, eu te daria tudo. Deus tinha instituído os sacrifícios, mas simplesmente levar lá um animal para ser morto, queimado no templo, aqueles que tinham uma percepção espiritual mais aguçada entendiam, esse não é o ponto em si. Tem algo mais envolvido. E nós sabemos hoje que aquilo eram sombras. Eram tipos, figuras que apontavam para o que Deus ia fazer. Deus está mostrando para nós agora. O grande sacrifício que Ele ia fazer era do próprio Filho dele no nosso lugar. E agora que nós somos sacerdotes, fomos aceitos por Deus, Ele fala que nós também oferecemos um sacrifício, mas não é mais como aquele. São sacrifícios espirituais.
sacrifícios aceitáveis a Deus, porque eles são guiados pelo Espírito Santo, porque eles estão de conformidade com a vontade do Espírito de Deus, com a vontade de Deus. Que sacrifícios são esses, irmãos, que hoje nós oferecemos? A Bíblia vai falar no Novo Testamento várias vezes, vários tipos de sacrifícios espirituais. Por exemplo, Paulo, lá em Filipenses, quando a gente estudou Filipenses, ele fala que o seu serviço em favor da igreja de Deus, o seu serviço, viajando, se desgastando, pregando o evangelho, plantando igrejas, inclusive a ponto de ser preso, está lá perto de ser morto, por causa da obra que ele estava fazendo por Cristo. Aquilo ele chama de quê? Sacrifício espiritual. Ele diz, o meu corpo já está sendo derramado como libação, era o sacrifício. Ele vai falar que a oferta que a igreja de Filipos mandou para ele, por meio de Epafrodito, era o quê? Um sacrifício espiritual. Em Romanos capítulo 12, verso 1, ele vai dizer que nós temos que oferecer os nossos corpos, como? Sacrifícios espirituais para Deus. O que ele está dizendo? Que agora o sacrifício não é pegar um animal, uma coisa, simplesmente dizer, isso aqui é para Deus. Tudo aquilo que o crente faz, movido pelo Espírito, para a glória de Deus, pela vontade de Deus, isso agora são sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Sobem como um aroma suave nas narinas de Deus. Hoje eu estava lá trabalhando no terreno lá, dentro do buraco, igual um tatu, cavando lá, né? O Juliano me deixou sozinho lá cavando, botou só eu para ir fazer esse serviço. E enquanto eu estava ali, depois eu pensando, né? Deus me via naquele buraco. E Deus se agradava com aquilo que eu estava fazendo. E aquilo era um sacrifício espiritual para Deus, porque eu estava fazendo para a obra de Deus. Quando eu penso no evento que nós tivemos ontem aqui, cada irmão empenhado, servindo em alguma coisa que você estava fazendo aqui. E o objetivo era o quê? Não era chamar a atenção para nenhum de nós. O objetivo não era acrescentar alguma coisa no meu bolso, no seu bolso, receber alguma premiação, alguma coisa. O objetivo tão somente era trabalhar para fazer a obra do Senhor avançar. Enquanto você estava ali dentro da cantina, enquanto você estava ali trabalhando aqui na mídia, enquanto você estava ali, né, cortando cebola, tomate, cortando um papelzinho de cartela, e tudo aquilo pensando na glória do Senhor, o Senhor via você, Ele via como um sacrifício espiritual. Às vezes em que nós nos desgastamos para apresentar a palavra do Senhor para alguém, orando por alguém, intercedendo por alguém, ajudando às vezes alguém em necessidade, para a glória do Senhor, movidos pelo Espírito, pela vontade do Senhor, nós estamos ali, oferecendo ao Senhor sacrifícios espirituais, como o cheiro do churrasco, da gordura queimada, que chegava como um aroma suave às narinas de Deus. Ele olha para nós, quando ninguém está vendo às vezes, e Ele sente esse perfume de um sacrifício aceitável, feito para Ele. É isso que a igreja faz. É a igreja, esse sacerdote fazendo isso para o Senhor. Mas voltando aqui, como eu falei, todos nós somos sacerdotes agora. E o que isso significa? Significa que não existe mais o ungido. O ungido é Jesus, é Cristo Jesus. Tem um povo aí, né, que fala, não toque no ungido, né? E traduzindo é assim, não questione o que eu digo, porque eu sou o pastor, porque eu sou o bispo, porque eu sou o apóstolo, porque todos nós somos sacerdotes do Senhor. A oração do pastor não tem mais poder do que a sua oração. Talvez a sua oração, dependendo do espírito que você está ali, em comunhão com o Senhor, vai ter 10 vezes mais peso, né, do que a oração do pastor.
que naquele momento às vezes está cansado pensando em outra coisa. Todos nós, irmãos, não precisamos. É claro, tem funções dentro da igreja, é o corpo, cada um faz uma coisa. Isso são ofícios, são funções. Não é que um, por ocupar uma função, é superior ao outro, está mais perto de Deus, tem mais contato. Todos nós temos o mesmo livre acesso à presença do Senhor, pela fé. E somente por causa de uma coisa, que é o que o verso 5 diz para nós ainda no finalzinho. Nós oferecemos esses sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, o grande sacrifício. É Ele que entregou a vida dele por mim e por você, que pagou a minha e a sua dívida, rasgou o véu. E agora, por causa disso que Ele fez, nós entramos com confiança, porque Deus olha para nós, Ele não vê mais o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa dívida, que fazia separação entre nós e Deus. Ele vê o preço que foi pago pelo Filho dele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, sacrificado em nosso favor. É só por causa dele. Ele que nos fez povo de Deus, Ele que nos fez templo de Deus, pedras vivas na obra do Senhor. Somente através dele nós podemos entrar na presença do Senhor. Não é pelo nosso esforço, é pelo esforço dele, pelo que ele fez. É por isso que no verso 9, dá um salto aí, ele vai dizer o quê? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha quem nós somos aqui. Como não é pelo nosso esforço. O contraste, aquilo que era dito sobre Israel é aplicado agora a nós. Ele diz: vocês não eram nem povo, mas agora vocês são todas essas coisas aqui. Por quê? Porque vocês foram arrancados das trevas que vocês viviam, foram colocados na luz do Senhor. Porque vocês receberam misericórdia. Não é porque vocês mereciam, não é porque vocês fizeram por onde, é porque vocês receberam misericórdia. Olha as coisas que ele diz que nós somos. Israel achava que era povo eleito de Deus. Por quê? Que eu tenho sangue de Abraão correndo nas minhas veias. E Deus fez um acordo, uma promessa, uma aliança com Abraão e a sua descendência. Então pronto. Isso já é suficiente. Que eu nasci de Abraão por causa da minha descendência física. Isso já é suficiente para eu ser um povo eleito de Deus. Ele vai dizer: não. Os eleitos de Deus são aqueles que têm fé em Jesus. Isso significa o quê? Que não interessa se você é filho do pastor. Eu oro pelos meus filhos, para que o Senhor transforme a vida deles, todos os dias. Por quê? Porque eles precisam receber misericórdia. Eles precisam de fé. Não é porque eles são meus filhos, que eles já estão num relacionamento correto com o Senhor. Não interessa se você vem todo domingo para a igreja. Se você não está com o seu coração alinhado com o Senhor, a sua fé posta em Jesus, você não é povo eleito. Não interessa. Eu dou o dízimo na igreja. Não interessa. Porque essa relação é por fé. É pela fé genuína no Senhor. Outra coisa, ele diz que nós somos sacerdócio real. Já falei bastante sobre isso. Nação santa, povo exclusivo. Era o que Israel achava que era. E o Senhor mais uma vez vai dizer: é pela fé. É quem tem fé que é meu povo exclusivo, propriedade minha. E aqui ele está aplicando coisas lá do Antigo Testamento, a própria vida da igreja. Essas são marcas agora
Aqueles que estão em aliança com o Senhor. E aí eu quero rapidamente falar para vocês só sobre a última marca, que é a quinta marca. Uma igreja de Deus verdadeira, ela anuncia o Evangelho. Anuncia o Evangelho. Ele vai dizer aqui para nós, no verso 9 e 10, que a gente leu, né? Somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Aí vai dizer o objetivo, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, agora são povo, porque vocês receberam misericórdia. O que é isso senão a boa notícia do Evangelho? Deus fez essa grande obra em nós com um único objetivo: que a gente proclamasse, anunciasse essa mensagem. Nós que éramos das trevas, nós que estávamos apartados do Senhor, nós que não éramos povo dele, fomos alcançados por causa do que Jesus fez no nosso lugar. Essa é a mensagem da igreja. É isso que eu tenho me esforçado, vez após vez, para pregar nesse púlpito, a boa notícia do que o Senhor fez naquela cruz, para que nós pudéssemos ser transformados e se tornássemos povo de Deus. É isso que tem que ser pregado pela igreja do Senhor. Se a igreja tem trocado essa mensagem por qualquer outra, ela está negociando uma das marcas fundamentais da sua existência: a proclamação do Evangelho. Diante de tudo isso, Pedro vai nos chamar a tomar uma decisão. É o que ele vai falar aí nos versos 7 e 8. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Aqui mais uma vez no verso 8, ele vai citar Isaías. E o que ele está dizendo para nós aqui? De que lado você está? Você está junto com aqueles construtores que olharam para Jesus, rejeitaram Jesus, tropeçaram em Jesus? Ou você está do lado daqueles que pela fé olharam para Jesus e concordaram com Deus? Ele é a pedra preciosa, Ele é a pedra angular, Ele é essa pedra que nós tanto precisávamos, essa rocha onde eu posso descansar e confiar, onde estou seguro. De que lado você está? Quantas vezes Deus tem dado a oportunidade de ouvirmos a mensagem do Evangelho, e muitas vezes nós continuamos dizendo: depois, amanhã vai chegar um dia em que eu vou decidir, em que eu vou tomar a decisão de andar com Jesus. Falei hoje mais cedo, né, do que aconteceu ontem com aquela moça que morreu. E hoje eu vi um vídeo que ela estava tocando uma música, um louvor, junto com sua mãe. Eu não sei qual foi a situação em que aquela jovem morreu. Eu sei que as coisas que ela cantavam não eram coisas que glorificavam a Deus. Não sei se no último momento ela teve alguma oportunidade de se voltar para Deus. Absolutamente não sei nada sobre a vida dela. O que eu sei é que ela tinha muitos planos para depois. Ela tinha muitos planos para amanhã. Talvez um dos planos fosse esse: eu sei que eu preciso do Senhor. Eu sei que um dia eu preciso trocar isso por uma vida comprometida com o Senhor. Uma vida que vai revelar a glória do Senhor. Eu não sei se esse dia chegou. E nós estamos fazendo planos. Amanhã, depois, quem sabe um dia vai chegar um dia que eu vou tomar espaço, eu vou andar com o Senhor. Se você está pensando depois, significa que hoje você já tomou uma decisão.
Hoje a sua decisão é de não estar com aqueles que estão agarrados à única pedra que pode sustentar a sua vida, a sua existência, a sua eternidade. O Senhor nos chama a tomar uma decisão, e Ele diz aqui: a alguns Deus não vai interferir. Ele diz: os que não creem tropeçam. Por que eles tropeçam? Porque não sabiam, estavam andando assim de repente. Não, porque desobedecem à mensagem. Eles continuam rebeldes mesmo diante da mensagem, da revelação do Senhor, para o que também foram destinados. Deus decidiu não interferir. Deus decidiu dizer para eles: seja feita a sua vontade. É isso que vocês querem? Esse é o caminho? Vocês preferem continuar agarrados a essas coisinhas que vocês valorizam nesse mundo e me trocarem por isso? Simplesmente que você não quer abandonar nada, não quer perder nada, não quer deixar nada para trás? Seja feita a sua vontade. Mas a igreja é o lugar onde Deus interveio. É o lugar onde nós estávamos em trevas iguaizinhos a esses construtores. Mas houve um dia, pela misericórdia do Senhor, que nós ouvimos a sua mensagem e recebemos misericórdia. Houve um dia em que Ele veio ao nosso encontro e Ele jogou uma luz sobre as nossas trevas. E Ele nos chamou para Ele. E Ele segurou pela nossa mão. E naquele dia não teve outra coisa que a gente podia fazer senão dizer: eu creio, Senhor. Eu quero. Não posso mais viver. Eu preciso do Senhor. Preciso da sua misericórdia. Ajuda-me na minha falta de fé. Ser propício a mim, pecador. Lava-me, limpa-me, purifica-me, serei mais alvo que a neve. Faz o que eu não posso fazer, o que só o teu Espírito pode fazer. A pergunta é: de que lado você está essa noite? Por fim, que essa igreja continue sendo marcada, dia após dia, pela pregação fiel do Evangelho. É isso que, pela graça do Senhor, eu pretendo fazer enquanto estiver aqui. Pregar a palavra de Deus. Essa marca da igreja. Anunciar aquilo que Ele fez. Anunciar a sua vontade. A igreja não é um lugar para que pessoas preguem seus próprios interesses, suas próprias ideias, suas próprias histórias. Eu não estou aqui para entreter os irmãos com o que aconteceu na minha vida. Eu posso mencionar algo da minha vida se isso for uma ilustração útil para a mensagem do Evangelho das Escrituras. Eu não estou aqui para trazer uma palavra motivacional, um coaching, para que você alcance os seus sonhos, os seus planos. Eu estou aqui para anunciar a vontade do Senhor. E a mensagem do Senhor é essa: Jesus é a pedra angular. Aqueles que se aproximam dele são transformados, são unidos com Ele na sua igreja. Mas aqueles que tropeçam não terão desculpas, porque se rebelaram contra a sua palavra. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a olhar para Jesus e valorizarmos Jesus mais do que todas as coisas. Que Ele seja o fundamento da nossa vida, fundamento da nossa existência. Envia o teu Espírito sobre nós, ó Deus, renovando a nossa fé, ou concedendo fé para aqueles que ainda não têm. Que sejamos esse povo, a tua igreja, a casa espiritual do nosso Deus, e que possamos, com toda a nossa vida, com tudo o que temos, oferecermos sacrifícios espirituais
aceitáveis a Ti, que o Senhor se agrade de nós. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém.